sobre as denúncias. Mas eu quero que, em linhas gerais, o senhor falasse por que chegou a esse ponto, prefeito. Tantas denúncias ao mesmo tempo. Muniz e telespectadores, eu creio que eu vou ter que voltar lá em 2007, né, quando eu estava na Câmara Municipal. Naquele momento, na condição de vereador, eu exerci forte pressão junto ao Executivo Municipal para que apurasse uma grave denúncia de desvio de mais de R$41 mil de recursos públicos naquela época. Desvios esses que foram carreados pelo cidadão que aqui esteve anteontem, né, aparentando ser uma pessoa de comportamento completamente ilibado. E aquilo, né, a pressão que nós exercemos na Câmara Municipal, ensejou em um processo administrativo que apurou essas denúncias de desvio de irregularidades de mais de R$41 mil, onde o senhor Pedro Bezerra de Souza figura como um dos principais mentores intelectual daquele crime contra o patrimônio. Agora foi em qual gestão? Foi na gestão do então prefeito Rui Coelho, que diga-se de passagem, o prefeito instaurou à época o processo administrativo adequado. O que não consta no processo e nem nos arquivos da prefeitura é a devolução dos recursos que foram desviados por parte do senhor Pedro Bezerra, que até hoje não consta nenhum comprovante da devolução desses recursos. Então, a partir daí, o senhor Pedro Bezerra passou a ter-me como inimigo pessoal, né? E acredito, Muniz, que hoje ele age como um vetor que transmite as intenções políticas de alguns eternos candidatos que são perdedores em todas as eleições no município. Entendi. Aproveitando que isso é público e notório, inclusive eu tenho várias ações tramitando no âmbito do judiciário por conta de crimes, né, contra a honra, calúnia e difamação, e ele está sendo usado para isso. Inclusive, Muniz, eu gostaria de colocar aqui que, se você pesquisar no site do Tribunal de Justiça e colocar o nome do cidadão Pedro Bezerra de Souza, qualquer um que estiver nos assistindo agora vai ver a lista de processos que esse sujeito responde. O crime típico dele é calúnia e difamação. Então isso Mas calúnia e difamação é um risco que corre quem faz algum tipo de denúncia, né, prefeito? É um risco que ele corre. Eu imagino que, até mesmo pelo fato de ele ter tido penas brandas ou nunca ter tido uma punição mais severa, ele continua fazendo aí as suas vítimas. Ok. Prefeito, mas vamos pontuar aqui. Isso. Quanto ao som, ele diz que é um valor muito alto, levando em conta as condições financeiras da prefeitura e o tamanho do município. E aí? Olha só. Primeiro, para falar de forma genérica, ele trouxe aqui documentos que não figuram na nossa prestação de contas. Qualquer cidadão que quiser acessar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, exercício 2013 e 2014, vão poder fazer isso no TCE, no tempo oportuno, e jamais vão constatar as informações que esse cidadão trouxe aqui, que ele prestou-se a trazer aqui. Mas, segundo ele, as denúncias estão baseadas na prestação de contas do exercício de 2013. É o que eu posso colocar. Na prestação de contas que o Tribunal de Contas está analisando, eu garanto para você que jamais nós vamos encontrar aquelas informações que estão ali. Veja bem, todos os contratos, Muniz, o contrato ele é baseado em uma licitação, em um pregão, por exemplo. E o que ele trouxe aqui? Ele trouxe o resultado dos pregões. O pregão para aquisição de serviço de sonorização, por exemplo, ele pode ir a 1,5 milhão, a 2 milhões. Agora, o que acontece é que ele não trouxe aqui as ordens de empenho e pagamento. A gestão pagou aquilo que ela consumiu. Assim foi todos os contratos que ele chegou aqui questionando. Contratos, você pode ter um contrato de 2 milhões, de 3 milhões, isso é normal, isso é comum.
Isso, inclusive, são informações que estão publicadas no Diário Oficial do Estado. Se nós estivéssemos agindo de má-fé, violando os princípios da administração como legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, nós não teríamos publicado no Diário do Estado Oficial uma informação como essa. O que ele deveria ter feito? E está à disposição. Pegue as notas de pagamento. Aí sim nós vamos ver de fato o que a Prefeitura pagou para o serviço de sonorização. Qual foi o valor que foi pago? Não foi aquele total? Jamais, jamais. Em 2013, juntando todos os serviços de sonorização, foram serviços que nós utilizamos muito, porque o município de Porto Acre, ele não tem rádio. Nós não temos rádio. Nós não temos um veículo de comunicação. E o que acontece? Para nós comunicarmos ações da Secretaria de Assistência Social, de Educação e de Saúde, nas 5 grandes regiões do município, com as 5 vilas, nós utilizamos um serviço de som volante para poder chamar o cidadão para vir cadastrar para o Bolsa Família, para dizer que a campanha de imunização vai acontecer. Enfim, em 2013, aproximadamente, nós conseguimos pagar aproximadamente R$80 mil de serviços de sonorização, Muniz. Inclusive contando também junto os eventos que são feitos, por exemplo, o apoio à Semana do Evangélico, que é o mesmo serviço de sonorização que faz, as festas do município, o Carnaval, por exemplo. Tudo isso entra nesse processo. Tá. E quanto ao processo licitatório para a aquisição de vários materiais que teriam sido empenhados no final do ano passado, no valor de mais de R$1 milhão? Repito a dizer, um processo de licitação, principalmente na modalidade pregão, que é o que é mais utilizado hoje, Muniz, ele pode ir a 1 milhão, 2 milhões, ele citou os contratos da saúde, porque não tem medicamento. Vem cá, como é que eu vou pagar R$1,5 milhão de medicamentos se os repasses que o município recebe para comprar medicamentos são R$ 6.400 por mês? Como é? De onde viria esse recurso? De que forma nós estaríamos pagando isso? É impressionante, eu fico impressionado com o tamanho da má-fé e da ignorância. Então esse processo não chegou à sua fase de liquidação e pagamento? De forma alguma. R$1,5 milhão de medicamentos, mais de 1 milhão de peças automotivas. Olha, e como ele não mostrou documentos aqui, prestação de contas, notas? Muniz, eu lhe garanto que ele não trouxe nenhuma nota. Ele não trouxe as notas atestadas. O que ele trouxe aqui foram documentos, inclusive ele busca documentos... Segundo ele, aqueles documentos comprovam as irregularidades. Agora eu lhe pergunto, esses mesmos documentos que ele trouxe aqui, ele há quase 2 anos, ele apresentou lá no Ministério Público Estadual... Ele falou. E lá no Tribunal de Contas do Estado. Na Câmara também. Na Câmara também. Sabe o que foi que eu fiz, Muniz? Na condição de gestor público, quando ele fez essas denúncias, eu não esperei nem o promotor Adenilson me notificar. Promotor, está aqui, a ciência é essa daqui. Para toda denúncia, promotor, eu trago aqui a resposta documental, as contraprovas de que isso não são verdades. E me coloquei à disposição do Ministério Público. E aí, por que será que até o presente momento eu não respondo sequer nenhum tipo de processo? Não há nenhuma investigação por parte do Ministério Público? Sim. O papel do Ministério Público é acatar qualquer tipo de denúncia, seja ela eivada de más intenções ou não. E o Ministério Público, até o presente momento, nos solicitou todos os documentos, busca todas as provas e não consegue constatar nenhum tipo de irregularidade na contratação, no pagamento do serviço. Não há nenhuma denúncia apresentada pelo Ministério Público contra a sua gestão? Nenhum tipo de denúncia. Aliás, Muniz, toda vez que eu venho em Rio Branco, eu procuro o promotor, Adenilson, que inclusive ontem foi lá no município a convite meu para a gente discutir com os vereadores uma série de questões relacionadas à legalidade dos processos administrativos. Tem gestores que temem o promotor de justiça. Eu não. Eu estou de consciência tranquila, de consciência limpa, porque eu vou ter medo de um promotor de justiça que fiscaliza, que inclusive ajuda. Prefeito, em 2013, eu acho mais ou menos no início do ano,
o senhor nos passou uma informação, e inclusive eu produzi essa matéria para o jornal Rio Branco, a gente divulgou também na TV, no portal, que o senhor e o seu vice, o professor, esqueci agora, Sérgio Bach, teriam aberto mão do próprio salário em nome da condição de despesa do município. Ele mostrou documentos aqui que, segundo ele, comprovam que não é nada disso é verdade. Vocês continuaram a receber normalmente. E aí? Hilário, bizarro. Hilário e bizarro, Muniz. O vice-prefeito Sérgio Bach, em que pese os desentendimentos políticos, o vice-prefeito, ele fez sim isso durante todo o exercício. Ele é professor do estado e do município e ele pôde optar, já que o salário era praticamente o mesmo. Os valores de remuneração eram os mesmos. Ele optou pelo salário do município e do estado como professor e deixou de receber pelos recursos, pelo orçamento do gabinete do vice-prefeito. E eu também tenho as provas. Ele chegou a fazer a denúncia de que eu estava tendo 2 remunerações. Porque ele falou aqui. Ô Muniz, veja bem, um cidadão no como IFAC, eu, na própria prefeitura. Modéstia à parte, eu sou pós-graduado em administração pública e gerenciamento de cidades. Será que eu iria cometer esse crime? Eu conheço a Lei 8.112 do início ao final. E essa lei ela diz o seguinte, que o servidor público federal, que é a minha condição, exercido no cargo de prefeito, ele vai poder optar pelo salário. Você acha que eu iria cometer um desatino desses, de estar fazendo 2 percepções... Receber duplamente? 2 percepções duplamente? Também isso, eu procurei o IFAC e levei as provas, entreguei também para o promotor. Está aqui, promotor. Mais uma denúncia. Outra, Muniz. Ele fala também que eu teria recebido 29 diárias em 15 dias. Ele trouxe aqui um documento comprovando isso. Ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que provar até para o Ministério Público que isso é verdade. 29 diárias em 15 dias. Hein? Muniz, eu queria aqui... Essa é a oportunidade que eu tenho, Muniz, para dizer que eu tenho consciência. Eu creio, com todo respeito aos meus colegas, até porque isso é um direito. No Acre tem 22 prefeitos. Mas eu vou fazer aqui a seguinte indagação. Será que existe, no Acre, um prefeito que tenha abdicado do direito de receber diárias para vir na capital a serviço do município? Será que tem outro prefeito aqui no estado que fez isso? Muniz, pegue as minhas prestações de conta 2013 e 2014. Não verá um pedido de diária em nome de Antônio Carlos Ferreira Portela para vir tratar de assuntos referentes ao município, de interesse do município na capital ou em qualquer outro lugar do estado. Veja por quê. Quando eu estava vereador, eu fazia críticas a isso. Porque eu acredito que Porto Acre, pela distância, é um bairro de Rio Branco. Então, eu acho que não há necessidade. E com base em que ele afirma que o senhor recebeu as diárias em tão pouco tempo? Muniz? 29 em 15 dias, né? Tem uma questão muito interessante aí. Em 2013, com a mudança do sistema de contabilidade, os sistemas contábeis da prefeitura tiveram muitos problemas. Inclusive, o Tribunal de Contas abriu espaço para todas as prefeituras fazer as devidas correções, porque erros de lançamento de sistema foram muitos. E, de fato, a maioria das informações foram corrigidas. Todas as informações foram corrigidas. E ele se apega em documentos que sequer hoje têm validade para o Tribunal de Contas, porque informações que foram lançadas lá, o Tribunal de Contas pediu para fazer as devidas correções. Muniz... Pode ter sido esse o caso, então? Suponho eu. No mandato de prefeito, Muniz, eu acredito que até hoje eu sou um prefeito de poucas viagens a Brasília, porque eu também não vejo tanto resultado nisso. Eu não consegui, Muniz, receber 29 diárias. Você pode comprovar isso de 2013 para cá. Enquanto tinha prefeito lá no município que pegava um barco e descia 20 minutos, ia até a divisa do Amazonas ali, descendo de Porto Acre lá para o Seringal Andirá, e já cobrava diária porque foi para fora do estado, fazia isso, 20 minutos de barco, o cara cobrava uma diária porque ultrapassou a fronteira. Eu nunca recebi uma diária para vir aqui. Muniz, eu acho que eu sou o prefeito que custa mais barato para o município de Porto Acre em toda a sua história. Como é que o senhor encara
essa bateria de denúncias, né? São várias denúncias que ele, olha, seu Pedro fez. Eu sinceramente, eu fico impressionado, Muniz, eu fico impressionado porque é assim, claro, ele age em nome da oposição, logicamente. A oposição, a minha oposição... Ele disse que fez como cidadão comum, que está incomodado com os desmandos e tal. Não seria possível. Se você vê o Facebook desse rapaz, o Facebook dele é patrocinado apenas para buscar linchamento moral da minha pessoa. Linchamento moral. Por que todas as denúncias que esse cidadão vem fazendo até hoje ele não comprova? Aí, será que eu fiz acordos com o promotor de justiça? Ele citou aqui o delegado, que o delegado Carlos Baima não aparece na cidade. O delegado Carlos Baima é um delegado dedicado, tem 2 delegacias diferentes de qualquer outro município, tem a delegacia geral e a subdelegacia. Então, portanto, Muniz e telespectadores, ele não poderá ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, isso é a lei da física. Ele trabalha com muita dificuldade, inclusive a prefeitura tem sessão de servidor para o delegado poder abrir uma das delegacias. Ele diz que é um município sem juiz, sem a presença de promotor, o delegado aparece de vez em quando. Olha, esse é o município, cada um vê aquilo que quer. Esse é o município que esse cidadão vê. Citando aí, por exemplo, aluguéis de casas de vereador, de imóveis de vereador. Eu queria fazer uma citação aqui interessante, Muniz. Quando o processo de alagação aconteceu agora, atingiu os prédios públicos, a prefeitura, nós decidimos sair de um prédio que era alocado por R$3.000 para ocupar um prédio em uma região não alagadiça, num valor de R$2.000. Diga-se de passagem, esse prédio da prefeitura é sim da esposa de um vereador do município, vereador Jorge Aldi. Eu não sei se está escrito em algum lugar que a esposa de um vereador não pode fazer a alocação de um imóvel ou, enfim, participar como cidadã, se tem um processo licitatório, se existe algo de fato que possa ilibar o processo, eu não sei. E aí, em nome da economicidade, são R$12.000 a menos. Então, não dá para compreender qual é o motivo, né, de tanto ódio. Aliás, esse prédio foi usado, Muniz, logo após a enchente, nos 2 meses seguintes, foi doado para a prefeitura se instalar e não foi cobrado nada. Foi uma doação que foi feita. Rapidinho, prefeito, antes de fazer a próxima pergunta, mas o senhor acha que o fato de o vereador ser da sua base na Câmara, esse tipo de transação não dá asas à imaginação? O vereador Jorge Aldi não é da ele minha falou base. Que é da base. Ele falou. O vereador Jorge Aldi é da Frente Popular do Acre. Inclusive, a esposa dele acabou de ser nomeada, recebeu uma nomeação por parte do governo do Estado. Parte da sua base. O vereador Jorge, ele tem a posição política dele. Aliás, aqui foi colocado que a Câmara Municipal está... Muito pelo contrário, eu não tenho facilidade, Muniz, para aprovar as matérias lá na Câmara, não. Ele denunciou a cumplicidade da Câmara. Eu não tenho... Muniz, olha só um exemplo. A atual mesa diretora, que foi composta agora no final do ano, ela foi uma mesa diretora feita completamente às avessas, né, daquilo que eu pensava na condição de ter uma base aliada, etc. e tal, e fizeram uma coalizão de forças lá, que não houve a minha participação, até porque eu acredito que o prefeito ele deve ter uma relação boa com o outro poder, sem sombra de dúvida, institucionalmente, mas ele ter que ir lá e dizer, eu quero o vereador fulano para ser o presidente, etc. e tal, isso não é a atribuição, acho que não é republicano para o prefeito, não é republicano. Eu vejo essa questão da alocação de imóveis, a questão da oportunidade e da economicidade. Se tiver alguém lá no município que tiver um imóvel pelo mesmo valor, não há problema, a gente faz a alocação sem sombra de dúvidas. Agora, R$12.000 é muito para um município que vive hoje as condições que a gente vive. Então, economizar R$12.000 na alocação de um prédio, para mim, é muito importante durante o ano. Ele denunciou também, prefeito, uma relação, segundo ele, promíscua entre os contratos com a prefeitura, administrada pelo senhor, e a empresa Acre Publicidade. Qual é a sua versão sobre isso? Mas é impressionante. Eu coloco a Acre Publicidade, a Portucal Autopeças, né?
A única, diga-se de passagem, Muniz, a única empresa do município que fornece peças automotivas, a única, que mantém um contrato, que tinha um contrato, que inclusive agora estamos licitando novamente. E aí a lei das micro e pequenas empresas, e é uma condição para a prestação de contas ser aprovada hoje, você dá oportunidade para a micro e pequena empresa local, e ela é a única do município que fornece esse tipo de peça. Não existe no município outra empresa que forneça, era a que estava fornecendo. E é a mesma situação, ele alegou contratos milionários. Né? Agora, veja bem, é o que eu volto a falar. Sobre a questão da empresa Acre Publicidade, eu não vejo qual o problema, Muniz, de forma alguma, de uma empresa que participou de um processo licitatório, venceu o processo licitatório de forma regular, com publicação, com o princípio da publicidade atendido, né? E que fornece para a prefeitura todos os impressos, todo o material que é consumido, material de divulgação de campanhas, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da ação social, e que tem todas as notas atestadas, toda a documentação atestada, e que os valores contratuais que são realmente pagos não são jamais aquilo que realmente é feito. Ele colocou aqui em xeque 3 pontos nesses contratos. Segundo ele, há suspeita de que o material não é entregue, há suspeita de sobrepreço ou superfaturamento, como queiram, e inclusive irregularidades no processo licitatório. Olha, eu só posso colocar o seguinte: se o senhor Pedro Bezerra tivesse boas intenções, Muniz, o que ele faria? Ele iria lá na prefeitura e dizia: prefeito, eu quero ir lá no almoxarifado. Eu tenho dúvidas de que esse material que foi pago aqui não foi entregue no almoxarifado. À disposição, o almoxarifado está lá à disposição. Esse sujeito nunca foi na prefeitura para falar comigo. Esse sujeito nunca foi no almoxarifado. Ele só faz denúncias vagas buscando informações. Por que ele não vai lá e pega a documentação? Por que ele não vai no almoxarifado? Ah, houve processo licitatório irregular. Por que ele não vai lá na CPL? Isso tudo lhe incomoda, prefeito? Não, não me incomoda. Não desnorteia a sua gestão? De forma alguma. Estou extremamente focado. Agora, é claro que quando algo acontece dessa natureza, eu sempre acho que a gente tem que vir. Quem não deve, não teme. Você tem que expor o outro lado, você tem que colocar o outro lado. Apenas o que me preocupa é a neurose desse cidadão. Ele não consegue, de fato, esquecer. Né? Eu não fiz aquilo de forma pessoal contra ele. Eu pedi para investigar uma denúncia grave, né, no qual ele foi envolvido e no qual foi constatado que ele realmente desviou os recursos. Ele desviou os recursos. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi essa comissão aqui, né, que apurou as irregularidades do senhor Pedro Bezerra e constatou que, de fato, ele desviou os recursos. Não fui eu. A partir daí, ele não me perdoa. É uma questão extremamente pessoal. É uma questão que foi para o campo. Não tem nada pessoal contra o senhor, não. Eu até fiz questão de perguntar. Não, então, é só você fazer uma pesquisa no site do Judiciário que você vai ver a quantidade de ações que realmente existe na Justiça, porque é muito comum, como eu disse anteriormente, esse é o crime típico do senhor Pedro Bezerra, que é o de procurar linchar as suas vítimas. Né? São vítimas, ele escolhe suas vítimas para fazer o linchamento. E aí, Muniz, eu queria só colocar uma coisa aqui. Né? Eu tenho certeza, ontem eu mais uma vez procurei o promotor Adenilson, eu acredito que eu me tornei o único gestor a pedir para o Ministério Público me investigar. Eu falei: promotor, investigue o mais rápido possível, porque medidas cabíveis judiciais, embasadas e fundamentadas, né, para repor a verdade, eu vou tomar a partir do momento que o Ministério Público pegar o processo e dizer: prefeito, está aqui, realmente arquivado o processo, realmente foi constatado que todas as denúncias eram falsas. E eu garanto. E aí, Muniz, eu faço um desafio, mais um desafio aqui. Se o senhor Pedro Bezerra, ou qualquer cidadão, provar que de janeiro de 2013 até os dias atuais eu desviei R$1, eu vou devolver 4.
Se eu desviei dos cofres públicos R$10, eu vou devolver 40. Você está lançando um desafio. Lanço um desafio. O senhor vai processar o seu Pedro Bezerra? Vou processá-lo. É só o Ministério Público concluir as apurações, aí eu vou processar. Porque, Muniz, eu tenho certeza, o promotor, ele age de acordo com o direito. Ele não vai criar um fato tipificador de um crime se esse fato não existiu. Certamente. Então, eu tenho plena consciência de que eu estarei isento e inocentado pelo Ministério Público Estadual, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Continua dormindo tranquilo? Extremamente tranquilo. Só o que me tira o sono são os sequestros da Receita, as dificuldades para manter o município com uma coleta de lixo regular, para manter serviços de saúde e de educação nesse momento de crise. Mas eu faço esse desafio. Se eu desviei R$1 milhão, devolvo 4 milhões. Devolvo. Eu faço esse desafio. Eu me coloco à inteira disposição dos órgãos de controle, que o Tribunal de Contas do Estado foi lá, Muniz, passou 15 dias auditando em 2013, 15 dias auditando, o Ministério da Saúde passou, através de uma auditoria também, em 2014, foram 2 semanas de auditoria, Muniz, e foi constatado que na gestão da saúde municipal não houve malversação de recursos públicos de forma alguma. Todo o processo de despesa na área da saúde foi ilibado, isso de acordo com o Ministério da Saúde. Enquanto isso, essa mesma comissão detectou que em 2012 o gestor terá que devolver mais de 252 milhões. Preste bem atenção. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. Foi um prazer recebê-lo. Muniz, eu que agradeço demais e sinceramente eu quero deixar aqui, ao final de tudo isso, para a minha família, né, que me assiste agora, que sempre me deu muito apoio, sempre acreditou, para os meus amigos, para os meus alunos das universidades por onde passei, do Instituto Federal, para todos os meus amigos que me conhecem, né, eu deixo aqui a consciência e a certeza da minha conduta, do meu sono, da minha consciência tranquila, e vai chegar uma hora que a gente vai estar, de fato, com todas as provas, né, nas mãos para poder dizer, para poder atestar, né, que, infelizmente, hoje eu sou vítima de uma perseguição política implacável e eu fico preocupado porque, não sei, apesar de eu dizer que não sou mais candidato à reeleição, eu não sei por que eu, Muniz, preocupo tanto os meus adversários. Se a gestão é tão ruim como falam, por que tanta preocupação? Um bom dia, prefeito. Bom dia, Muniz. Eu agradeço e peço a Deus que esse cidadão, ele possa botar Deus no seu coração. É isso que eu desejo para o senhor Pedro Bezerra, que ele possa ser feliz na vida dele, porque deve ser uma pessoa muito infeliz pelo que eu posso conhecer. Muito obrigado. O senhor Pedro veio aqui, Pedro Bezerra fez a denúncia, o prefeito veio e se defendeu. O bom jornalismo se pratica assim. A marca registrada da sua TV Rio Branco. 7h25 em Rio Branco, depois do intervalo eu volto para falar de esporte com o Jane Silva. Até já.